vírus que mexeu com a economia no mundo inteiro segue ganhando manchetes. Na Europa, a segunda onda do coronavírus já fez com que a França e a Alemanha decretassem novamente o lockdown. E na Itália já tem até toque de recolher. Mas nessa semana o destaque vai pela tão esperada corrida da vacina do coronavírus. A Rússia anunciou nessa quarta-feira, dia 11, que a sua vacina, o Sputnik V, teve uma taxa de eficiência de 92%. O que é essa taxa aí de eficácia? É o seguinte, é a proporção da redução do número de casos entre um grupo vacinado versus um grupo que não foi vacinado. E no caso dessa vacina da Rússia, a redução foi de 92% no grupo que foi vacinado. Esse teste aí contou com 40 mil voluntários, dos quais 20 mil foram vacinados. E aí qual que é a ideia, né? 20 mil foram vacinados porque esse daqui é o grupo, de fato, para testar a eficácia comparado ao grupo controle, que são os outros 20 mil aí que não foram vacinados. E esse anúncio russo dessa vacina aí foi feito 2 dias depois da Pfizer e da BioNTech anunciarem que a sua candidata aí à vacina do coronavírus, chamada de BNT162B2, é quase o nome do filho do Elon Musk, essa parada, teve mais de 90% de eficácia, entre os seus aí mais de 43 mil voluntários pelo mundo que testaram a vacina. E aí, qual que é a ideia? Essa Pfizer e a BioNTech têm um contrato de 1,95 bilhão de dólares com o governo norte-americano, visando entregar 100 milhões de doses de vacina lá para os Estados Unidos a partir desse ano. Mas também fecharam contratos com a União Europeia como um todo, com o Reino Unido, com o Canadá e também até com o Japão. E não foi divulgada nenhuma informação sobre alguma possível vacina aqui no Brasil, até porque parece que o Brasil já está muito bem resolvido com isso, né? Ele comprou aí 46 milhões de vacina daquela Sinovac, a vacina chinesa, e também comprou todo o processo de fabricação da vacina para o Instituto Butantan fazer e comercializar a vacina aqui dentro. E de qualquer jeito, todo esse monte de vacina surgindo foi muito comemorado aí ao redor do mundo. Porque, assim, vacina na verdade a gente já sabe há um tempo, mas foram os primeiros que tiveram claramente testes bem-sucedidos. Logicamente não só comemorado pela população, laboratórios de pesquisa, mas também pelo nosso queridíssimo mercado financeiro. Essas notícias animaram tanto investidores globais que depois do anúncio da eficácia dessas vacinas, basicamente todos os índices da Terra começaram a voltar a crescer. Mas não foi só índice não, o petróleo também voltou a subir pra caramba e as empresas que mais sofreram quedas devido à pandemia também dispararam agora na segunda-feira dessa semana. Ó, principalmente aí em destaque para os setores de turismo, empresas aéreas, alimentação e entretenimento. Cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Ibovespa tá 104 mil pontos. Ele já chegou a bater 105, que foi o patamar mais alto desde da sua queda motherfucker com os 5 circuit breakers aí que a gente viu no começo desse ano. Mas vamos lá, além de cenário de coronavírus, existem outras 3 coisas que podem impactar diretamente a nossa bolsa de valores aqui dentro. Vamos lá, primeiro, as eleições norte-americanas, que ainda não tá bem decidido, apesar do Joe Biden ter ganho, mas o Trump não ter aceitado, e o Trump recorreu, e os outros países não quiseram também reconhecer a vitória do Biden, porque o Trump vai recorrer, pode ser que o Trump... Mas o mercado norte-americano ficou eufórico com a vitória do Biden, porque parece que ele sinalizou um pacote muito mais poupudo e tangível de estímulo à economia dos Estados Unidos. E também porque o Biden veio junto com um Senado de maioria republicana. Caso você não saiba, o Biden é democrata, só que nos Estados Unidos é tido que os republicanos que são os caras bambambam da economia. Bom, a segunda perna aí que pode interferir no nosso mercado financeiro é o cenário fiscal brasileiro. Quer ver? Vamos trazer em perspectiva aqui. No final de 2019, a relação entre a dívida bruta brasileira com o PIB foi de 78%. Só que, segundo o relatório quadrimestral de projeções de dívida projetada para 2020, aí publicado pelo Ministério da Economia, a projeção para 2020 é que a dívida bruta fique em 96% do PIB. Ou seja, aumentou para o c... Por que aumentou? Cara, você sabe, porque com pandemia muitas pessoas deixaram de trabalhar, muitos empresários faliram as suas empresas e com isso o governo precisou entrar com medidas assistencialistas para conceder dinheiro para essa parte da população. E aí a gente ouviu falar e já falou bastante aqui sobre o tal do Renda Cidadã, que era esse novo projeto que visava basicamente repaginar o Bolsa Família, expandindo o número de pessoas que vão ser beneficiadas. Mas nessa quinta-feira agora, dia 12, a gente ficou sabendo que o governo desistiu do Renda Cidadã. Isso logo depois de negar a possibilidade de renovar o auxílio emergencial, que era basicamente aquele valor de R$300 que era pago a trabalhadores informais, a MEIs, a basicamente pessoas que se ferraram com a crise do corona. Daí, como isso foi um auxílio pontual, dado a circunstância de pandemia que a gente viveu esse ano, o auxílio só tá indo também até dezembro desse ano. E eu vi isso daqui é muito bom, porque se dizer que o auxílio vai até dezembro desse ano, quer dizer que o governo tem uma meta clara de quando, depois disso, tudo vai voltar
ao normal, ou seja, até janeiro, basicamente. O que o Bolsonaro falou é, vamos manter e ampliar o Bolsa Família, só que para isso a gente tem que cortar gastos de outros lugares. Então, fica agora para os próximos capítulos a gente ver de onde vai vir esse dinheiro para financiar esse aumento do benefício do Bolsa Família para mais famílias, né? E a terceira notícia, por último, é a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus aqui no Brasil. Ah, Breno, mas já não tá tendo vacina? Vou começar a vender, Instituto Butantan, Sinovac, Pfizer e BioNTech? Tá, cara. Mas bom, segunda onda, como a gente viu no começo desse vídeo, é uma realidade já para a Europa e o risco que existe é de uma segunda onda aqui no Brasil ocorrer antes da chegada dessas vacinas. É possível? É. É provável? Não. Porque se a gente olhar o gráfico do aumento do número de casos versus o aumento do número de mortes, a gente vê que hoje, aqui no Brasil, a gente está tendo uma relação muito menor de mortes por número de casos. Já existe muito mais conscientização a respeito de como tratar a doença, os médicos eles sabem como cuidar dos pacientes que estão chegando com esses sintomas, mas é uma coisa pra gente manter em mente, porque o risco existe. Próxima notícia. O Senado aprovou nessa terça-feira um projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. E agora esse projeto está basicamente indo para a Câmara dos Deputados. Qual que é a ideia? O presidente do Banco Central vai continuar sendo escolhido pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado, mas ele vai ter mandato e só vai poder ser mandado embora se for combinado por improbidade ou se tiver um desempenho insuficiente. Mas como assim? Como é que é hoje? Hoje, o Banco Central é vinculado diretamente ao Ministério da Economia e os seus diretores podem ser basicamente demitidos livremente pelo presidente da República. E aí esse projeto veio com o discurso de conferir autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira ao Banco Central. Por quê? Cara, é óbvio, basicamente para ele não sofrer pressões político-partidárias que possam acabar fazendo o Banco Central ter que implementar uma política monetária para o nosso país, porque tem pressão do governo, ao invés de ser algo que o Brasil precisa. Então esse projeto é bom, porque essa medida aumenta a confiança de investidores estrangeiros aqui no Brasil, que pode aumentar o fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no nosso país para novos investimentos, novos empreendimentos, o que também faz a nossa moeda se valorizar, o que basicamente é bom para a gente, porque isso diminui a inflação. Se a nossa moeda se valoriza, quer dizer então que os preços aqui no Brasil ficam mais baratos, né? Porque o real fica mais valorizado em relação ao dólar e como basicamente a maior parte de tudo à nossa volta teve algum componente ou alguma influência do dólar, nossos preços aqui no nosso país são diretamente influenciados pela flutuação cambial. E falando em aumento do nosso poder de compra, o WhatsApp bota um recurso no ar que nos permite fazer compras diretamente pelo aplicativo do WhatsApp. Qual que é a ideia? Essa mudança vai permitir com que empresas que vendem produtos possam colocar os anúncios dos seus produtos no Facebook Shops, que é uma loja online do grupo Facebook lançada em maio, para oferecer uma experiência de compra unificada entre os diversos aplicativos do Facebook, que são aí o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. E aí, ouvindo isso, a gente lembra do WeChat, que é aquele aplicativo chinês que é basicamente um WhatsApp que permite pessoas fazerem pagamentos como bem entenderem, né? E lá é amplamente utilizado, o que nos dá a possibilidade de vislumbrar o que eventualmente vai acabar sendo ou já está começando a ser aqui no Brasil e no resto do mundo. Próxima notícia. CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, vai à caça aos influenciadores financeiros. Meus amigos, se de um lado nós temos um aumento constante de CPFs adentrando na nossa bolsa de valores, do outro temos também cada vez mais influenciadores que se dizem experts no assunto. E o que isso muda? Cara, o que muda é que agora, mesmo que o influenciador fale não é uma recomendação de investimento e declarando ser somente opiniões pessoais, esses influenciadores não ficam livres de serem tomado couro agora pela CVM. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? Por quê? Porque muitos influenciadores não têm certificação, são pessoas interessadas, curiosas pelo mercado financeiro e começam a emitir opinião. E uma forma de se desvincular do compromisso aí com a CVM, normalmente sempre era falar, não é uma recomendação de investimento. Mas agora, né, o que acontece é que tem muitas pessoas que ficaram grandes, né, sem ter certificações do mercado financeiro e influenciando um monte de gente a comprar ativos só porque esse influenciador tem esse ativo também, mesmo que ele diga várias vezes que não é uma recomendação. E aí, para descer o cacete lá nesses influenciadores, o que a CVM vai conferir?
para decidir se vai ou não, né, de fato, tacar-lhe a vassoura. Habitualidade, ou seja, se o influenciador tem a recorrência na postagem de conteúdos analisando empresas, que, né, se tiver, isso vai pegar mal para ele. Vai analisar também os benefícios que eles podem ganhar falando daquele ativo, como, por exemplo, quando você fala de uma ação, você tem muita audiência, muitas pessoas querem comprar aquela ação porque você está falando dela, e aí você ganha dinheiro pela valorização da ação. E vai analisar também se existem patrocinadores ou parceiros que estão induzindo o influenciador a falar sobre aquele determinado ativo ou mostrar determinada ferramenta, porque caso seja esse o caso, também vai pegar mal para ele. Nossa, Breno, você deve estar se cagando, fala aí. Não. Cara, então, começou a partir do dia 11, né? Como não tinha nenhuma regra em relação a isso até ontem, seria injusto pra caramba se eles fossem pegar em quem fez vídeo um ano atrás. Afinal, tem muito tempo que a gente não analisa a empresa aqui no canal. Mas, bom, agora só eu não vou fazer, né? Fazer o quê? Enquanto isso, tô comendo meu pastel aqui, que tá resolvido. É claro, também tô cagado de fome. Enquanto isso, sobre as eleições norte-americanas. O mundo inteiro acompanhou as eleições norte-americanas na semana passada. E não foi à toa, a disputa entre o Trump e o Biden foi, de muitas formas, considerada histórica. Primeiro, foi o maior número de votos antecipados da história dos Estados Unidos. Desde setembro já tiveram mais de 90 milhões de americanos que enviaram seus votos através de cédulas por correio. Lembrando, isso daí são número de votos antecipados, tá? Não foram todos os votos, porque só o Joe Biden ele foi eleito com mais de 77 milhões de votos, o que fez com que ele se tornasse o presidente com o maior número de votos ao nome dele na história. E, bom, é muita coisa histórica, cara, sério. O Biden também é o presidente mais velho a assumir a Casa Branca na história. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tem 77 anos, mas já, no dia 20 de novembro, agora é aniversário, ele faz 78. Quarto, os Estados Unidos vão ter pela primeira vez na história uma mulher como vice-presidente. Só que, além pelo fato dela ser mulher, ela também é negra e filha de imigrante. Então, parabéns aí, Kamala Harris, você também entrou pra história. Mas, bom, tudo isso que eu falei até agora não serve de nada, porque, número 5, o presidente Donald Trump simplesmente não aceitou a derrota. Inclusive, está recorrendo à Suprema Corte dos Estados Unidos porque ele alega que a eleição está longe do fim, teve muita fraude e ele vai recorrer de todas as formas possíveis e não vai sair da Casa Branca. Só que, mesmo antes da finalização dos votos ter sido feita, o Trump já tinha entrado na justiça para parar a contagem dos votos completamente. E aí, depois do anúncio da vitória do Biden, diz que está reunindo prova para provar que a posse do Biden é ilegítima e que o sistema de votos por correio é corrupto e destruiu o sistema eleitoral norte-americano. Como se bastasse só isso, né? Ele também, nessa segunda-feira do dia 9, ordenou que as agências governamentais bloqueassem a transição para um novo presidente. Bom, e aí o que acontece? O Biden simplesmente ainda não foi reconhecido como um presidente legítimo de assumir a Casa Branca. Tá bom, mas o que acontece se o Trump não quiser sair da Casa Branca? Fincou o pé no chão e falou, não vou sair. Bom, então, caso isso aconteça, aí tá encarregado aos militares de impedi-lo a permanecer no cargo e aí eles simplesmente o expulsariam da Casa Branca. Por quê? Porque os militares, eles juram fidelidade à Constituição. Não há quem quer que seja que esteja ali no cargo político da hora. Bom, então, até a gente ter finalizado todas as apurações aí por causa do Trump, dele tá querendo fazer todos os recontagem de voto e toda a burocracia pra ele não querer sair, a gente não vai oficializar aí a vitória do Biden. Nem a gente, nem nenhum país, porque teve um monte de gente que nem parabenizou. A Rússia, a China, a Coreia do Norte, Turquia, México e nós, brasileiros, nenhum de nós, né, cumprimentamos Biden pela vitória. E aí, nossa, agora começa a ficar legal. Nossa, esse plantão tá muito legal. Durante a campanha, o Biden falou que caso o Brasil não permitisse receber o auxílio desses 20 bilhões de dólares desse fundo internacional que ele estava criando para preservar a Amazônia das queimadas brasileiras, que ele iria impor sanções econômicas, barreiras alfandegárias e comerciais ao nosso país. E aí, nessa semana, né, com a parada do Biden ter ganhado e o Bolsonaro doido pro Trump ganhar, o Bolsonaro falou o seguinte: o Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia do estado dizer que se eu não pagar o fogo da Amazônia, tá ok? Ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Pela diplomacia não dá, né? Porque quando acabar a saliva tem que ter pólvora. Senão não funciona. Precisa nem usar pólvora, mas precisa saber que tem. Ai, cara. O Bolsonaro tá ameaçando o país como o poderio bélico do mundo. Por favor, moço, dê-me caca na calça.
Isso é tipo uma criancinha de 12 anos querendo ameaçar um tanque de guerra com um estilingue. Mas nesse dia ele tava esperado. Bolsonaro acordou com alguma coisa criativa, deve ter incorporado Shakespeare e falou o seguinte: lamento os mortos, tá ok? Todos nós vamos morrer no dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Vou parar de fazer a imitação que tá uma bosta. Ele falou assim: lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Temos que deixar de ser um país maricas. Né? Ele complementou dizendo que a geração dele é diferente porque a nossa geração é uma geração todinho Nutella e de zap. Abre aspas. No meu tempo, bullying na escola era porrada. Agora, chamar o cara de gordo é bullying. E para finalizar, o Bolsonaro desabafou dizendo o seguinte: a minha vida aqui é uma desgraça. Ah não, bota o vídeo disso aí, bota o vídeo, não quero falar não, essa parte é muito boa, bota o vídeo, vai. Não vou jamais tecer elogios pra mim, jamais. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim, quando sai, vem essa imprensa perturbar, pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus para tentar me esculhambar. Privilégios e prazeres da vida. A gente tem que dar valor a essas pequenas coisas, né, presidente? Só deixa eu pedir uma coisa pra você agora, finalizando esse Plantão JN. Vai lá no Instagram, @BrenoPerrucho, me segue lá, porque eu sempre esqueço de falar aqui, mas tem tanto conteúdo bacana lá pra gente conversar, que eu falo sobre finanças, empreendedorismo, falo sobre política, indagações filosóficas existenciais que eu tenho no dia a dia. Então definitivamente vai lá também, deixa o like se esse vídeo te ajudou, porque o YouTube entende que ele é maneiro, é levado pra mais pessoas. Se ele foi bom pra você, de fato, ele pode beneficiar outros também, pra gente ter um Brasil cada vez mais esclarecido. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos Plantões JN e os próximos vídeos do canal. E sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você. Esse é o Jovem de Negócios.